Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Versículo 30 em diante. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode enganar muitas pessoas. Socialmente a gente vive papéis. Há uma matéria em sociologia, quando você vai para a faculdade, a matéria chama-se papéis sociais. Cada um de nós tem um papel na sociedade. Ministerialmente, o meu papel é ser pastor aqui na igreja. Mas eu também tenho o papel de pai, tenho o papel de advogado, tenho o papel de cidadão. Se estou dentro de uma condução, sou o passageiro. Você está entendendo sobre papéis sociais? E os papéis sociais, eles encobrem o que vai dentro do nosso coração. Porque muita coisa que a gente vive de uma aparência social, irmãos. Para poder conviver juntos. Mas há alguém que te conhece. Por dentro e por fora. Que você não pode mentir. E você não tem como se esconder. Ele conhece os seus pensamentos. Quando eu estou falando de coração, agora eu estou falando do lugar aonde estão alojados os seus pensamentos mais profundos, mais íntimos. Aqueles sentimentos e desejos, alguns que você ama e outros que você odeia, se pudesse retirar. Mas Deus conhece você por dentro e por fora. Ouça o que eu vou falar agora. Se você não resolver enfrentar de frente as mudanças de coisas que estão no seu coração, se você verdadeiramente não começar essa mudança de dentro de você, não há nada que Deus poderá fazer. Porque a Bíblia diz que Deus não age nem por força, nem por violência. Ele tenta nos convencer. Ele argumenta com a palavra dele, através do Espírito Santo, trazendo ao nosso pensamento entendimento, compreensão. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Porque a palavra de Deus vai trazendo você isso. Mas há um momento, um só na sua vida, em que Deus não poderá fazer nada por você, e só você poderá fazer. É quando você, do seu íntimo, do fundo do seu coração, você diz assim: eu quero mudança. Ou eu desisto disso. Ou eu não aceito mais isto na minha vida. Tem muita gente que pensa que Deus vai fazer um milagre de fora para dentro. Eu estou dizendo aqui para você que o milagre de Deus começa dentro de nós. O milagre de Deus começa dentro de nós. Porque Ele não faz nada por força, Ele não faz nada por violência. É algo que tem que nascer e você dizer assim: independente de qualquer coisa, é isso que eu creio, é isso que eu vou. É uma decisão do seu íntimo. E essa, nem Deus pode tomar por você. Só você pode fazer isso. Por isso que a Bíblia diz que não é por força, nem por violência. Tem muita gente orando por demônio, que não tem demônio nenhum. A questão é de foro íntimo. Tem muita gente atribuindo culpa ao demônio de algo que ela carrega no coração, que precisa ser mudado no seu coração, no seu interior. Se você ficar pensando uma coisa muito tempo, seja ela boa ou ruim, ela por fim poderá ser um ato seu. Você acha que os crimes, que os homicídios, eles surgem da onde? A Bíblia diz: do coração do homem.
Então, se você começar a pensar morte, morte acontecerá. Se você pensar divórcio, divórcio acontecerá. Se você pensar fracasso, fracasso acontecerá. Porque você está abrigando dentro de você um lugar apropriado para essas coisas acontecerem. Mas por sua vez, se você acomodar no seu coração sucesso, sucesso acontecerá. Vitória, vitória acontecerá. Se você acomodar no seu coração milagre, milagre acontecerá. Porque o coração é um lugar que você tem que estar preservando, guardando. Mas é um lugar em que você terá que decidir sozinho. Eu posso orar por muita coisa, mas se você não quiser, não vai acontecer. Pastor, ora pelo meu casamento. Eu oro. Senhor, abençoa, une, tá? Oro, repreendo o demônio, faço tudo. Mas se no seu coração você não quiser, não vai acontecer. Pastor, ora para eu ser aprovado, conseguir um lugar, concurso público. Eu oro, Senhor, abençoa, mas se lá no coração você se sente um derrotado, um fracassado, não vai acontecer. Será que eu estou mostrando para você, quando estou falando dessas coisas que estão lá dentro, que se você não mudar no seu coração, Deus não pode alterar? Eu tenho muita facilidade para perdoar as pessoas. Porque um dia eu pedi a Deus que me desse um coração perdoador. E eu perdoo tanto que a minha esposa disse, você é sem vergonha. Não é que essa seja sem vergonha, porque eu sei que eu não conseguiria viver bem carregando comigo alguma coisa contra alguém. Eu não teria paz, eu não teria alegria, e eu preciso disso para pregar a palavra de Deus. Então, o que eu vou fazer? Vou ter sempre um coração disposto a perdoar, que é um coração parecido com o coração de Deus, amém, irmãos? Então, vamos ler aqui, Mateus, capítulo 6, versículo 24. Não tem como, eu tenho que ler todo o contexto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Deus está falando lá sobre isso. O exagero, né? A pessoa que é louca por dinheiro, que acha que dinheiro é a solução para a sua vida. Depois ele entra aqui no versículo 25 e diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Está falando aqui de prioridades. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? É uma pergunta de retórica, quer dizer, é a pergunta que está respondendo a ela mesma. Sim. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, o que você deve fazer? Não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe, diga, Deus sabe, do que eu preciso. Deus sabe das minhas necessidades. Diga, Deus sabe. Ora, se Deus sabe, olha aqui o que ele diz no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua, e todas estas coisas
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, Deus dá uma resposta muito simples. Ele diz assim: eu sei do que vocês estão precisando. Você vai casar? Você está precisando de casa, de móveis. Você está precisando de ter condições. Você está sem dinheiro? Você precisa trabalhar, você precisa de emprego. Ele sabe do que você precisa. O problema nosso é que nós achamos que Deus não sabe. Mas Deus sabe. E o problema nosso é que, por achar que Deus não sabe, a gente quer resolver tudo. E eu hoje estou dizendo para você que você está aqui indo pelo caminho errado. O que você precisa, você vai encontrar buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Tem gente que está fazendo a mão inversa. Não, Deus me abençoa que eu vou fazer. Enquanto Deus está dizendo assim: primeiro me busque e depois vai fazer. Essa ordem, irmãos, quando é invertida, ela acaba trazendo insucesso. Porque eu estou indo contra a palavra de Deus. Deus está dizendo: busca o reino em primeiro lugar. O que é o reino de Deus? Pastor, eu quero buscar o que é o reino de Deus. Você quer uma definição de reino de Deus? Romanos 14, 17. Abre sua Bíblia lá. A Bíblia diz que você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas. O que é o reino de Deus? Reino de Deus é vir à igreja todo domingo? Pode até ser alguma parte, mas não é isso. Tem a ver com o reino de Deus? Tem a ver. Mas não é só isso não. É muito mais. Romanos 14, 17. Vamos ver o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus, primeiro ele diz o que não é. Não é comida. O reino de Deus não é nada material. Aí você está correndo atrás de coisas materiais. E a Bíblia está dizendo: olha, segura aí, porque primeiro é o reino. E o reino não é nada material. E você está querendo coisas materiais. E Deus está dizendo assim: olha, primeiro busca o reino. E o reino não é nada material. Não é comida nem bebida. Concordam comigo? Digam amém. Então está indo na contramão de Deus, porque você está querendo as coisas em primeiro lugar. Depois ele diz o que é o reino de Deus. Mas justiça. Vamos ver a palavra justiça. Justiça, irmãos, é aquilo que é feito dentro de algum acontecimento, de algum conflito, de alguma coisa que a pessoa está devendo à sociedade. Estou falando de forma geral. A Bíblia diz que eu busco a justiça. Essa justiça aqui não é a justiça dos homens, porque a justiça dos homens é falha. Amém? Esta justiça aqui, o reino de Deus, é a justiça de Deus, porque esse é o livro de Deus e esta é a palavra de Deus. Dá para entender isso? Diga amém. Como é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela é feita na cruz. O homem estava vivendo largado de Deus. A Bíblia diz: morto nos seus pecados e delitos, longe de Deus, afastado de Deus. Jesus vem e faz justiça. Ele morre por todos aqueles que creem. Se faz justiça, ele derrama o seu sangue. E essa justiça é que se você foi condenado com Adão e você não... Quantos conheceram Adão aqui? Alguém conheceu Adão? Ninguém. Mas a Bíblia diz que em Adão todos os homens, toda a raça humana foi condenada pelo pecado, que é o chamado pecado original, que é o pecado da desobediência que ele cometeu. Dá para você entender isso? Diga amém. Então, nascemos pecadores. Eu não estava lá, não conhecia Adão e já nasci com esse título, pecador. Então a justiça é a seguinte: que se você nasceu pecador e você não tinha nada a ver com isso, essa condenação foi de graça. Mas também a salvação é de graça. Você não tem que fazer força nenhuma a não ser crer no Salvador Jesus. Diga glória a Deus. Por isso a justiça é feita. O que estava condenado agora está sendo salvo por Jesus através do seu sacrifício na cruz. É por isso que nós mensalmente lembramos esse sacrifício através da ceia do Senhor, que na verdade devia ser feito
Eu acho que todo culto deveria ter Santa Ceia para lembrar essa justiça de Deus. Dá para entender isso? Diga amém. Então, a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que qualquer coisa que você busque de Deus, qualquer saída que você busque de Deus, você tem que buscar por intermédio de Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Então, o reino de Deus é justiça. Como, pastor? Buscando a Jesus, me escondendo nele, me valendo nele. Você não pode ter justiça fora de Jesus. Justiça própria. Não, fulano era muito bonzinho. Irmãos, aí nós cometemos pecados por ações, quando fazemos o pecado, por omissões, quando a gente deveria fazer uma coisa certa e não faz, e por pensamentos. Alguém aqui não pecou essa semana? Tem alguém aqui que diz, pastor, eu não pequei essa semana. Vai cometer o primeiro pecado agora. Por quê? Porque nós, na nossa natureza, não temos condições de não pecar. A nossa natureza pecaminosa nos faz sempre pecadores. Por isso que nós não podemos nos apresentar de Deus com justiça própria, porque ninguém tem justiça própria. Todos nós somos pecadores e só podemos ser justificados através dessa justiça de Jesus. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Por isso nós oramos no nome de Jesus, por isso nós pedimos em nome de Jesus, por isso nós repreendemos no nome de Jesus, só porque só Ele é a nossa justiça. Tudo bem, o reino de Deus é... Então aí a pessoa diz assim, pastor, a Bíblia diz assim, antes buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Então ela está dizendo assim, que o reino de Deus é justiça. Então antes de qualquer coisa eu tenho que buscar quem? Buscar quem? Jesus. Você lembra quando o pastor Sérgio, ele não tem cara de Sérgio, eu preciso trabalhar isso na minha mente, vou levar uns 3 anos para decorar o nome dele. Pastor Sérgio falou assim, na pregação dele, aquele casamento em Caná da Galileia, que todo mundo foi convidado para ir ao casamento. Jesus foi ao casamento, mas ele nem foi convidado, mas ele foi. Tem muita gente que quer começar e fazer qualquer coisa sem convidar Jesus. Antes de qualquer coisa, antes de você pensar em qualquer coisa, você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Como, pastor? Buscando a Jesus. Senhor, qual é a tua vontade? Esse negócio que eu vou fazer realmente é teu? Senhor, essa posição que eu vou assumir realmente é tua? Esse compromisso? Senhor, é assim. Irmãos, buscar o reino em primeiro lugar significa buscar Jesus em primeiro lugar. E se aquilo que você está fazendo é plano dele para a tua vida, diga glória a Deus. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então o reino de Deus é justiça. É o quê? Paz. Gente, a Bíblia diz que a paz de Cristo é o árbitro, é o juiz no nosso coração. Se eu vou fazer alguma coisa que não me está trazendo paz, por que eu vou insistir? Aquilo não está trazendo paz, eu não estou em paz com aquilo. Eu vou fazer um negócio que eu sei que está me perturbando, me angustiando, e eu insisto naquilo. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós, e o reino de Deus é paz. Agora, eu vou fazer algo que eu sei que está contrariando. Olha, quer saber uma coisa? Uma coisa que nunca dá paz é quando você vai fazer um negócio que está contrariando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, faz assim. E a pessoa diz assim, eu vou fazer assado, porque eu entendo assim, porque eu compreendo assim, porque eu acho assim, porque a pessoa tem toda uma concepção própria, ela esquece o que a palavra está dizendo e faz o que quer. Ninguém que faz o que quer, contrariando a palavra de Deus, tem paz, porque o Espírito Santo vai sempre lembrar, você feriu a minha palavra, você não obedeceu a minha palavra, você não seguiu a minha palavra, você não se submeteu à minha palavra. Uma pessoa que vive desobedecendo a palavra de Deus, ou que desobedece, não tem paz. Por isso, a briga do pastor nesta manhã, dizendo, irmão, leia a Bíblia, irmão, leia a Bíblia, irmão, leia a Bíblia, porque eu sei que muito do que você precisa está aqui nesse livro, muito conselho que você precisa estar nesse livro, muita orientação que você precisa estar nesse livro.
Você está batendo cabeça em muitas coisas porque você não tem a paz. Agora, você quer saber uma coisa? Deixa eu falar uma coisa. Deus diz assim, faz assim, aí eu faço. Faz assado, aí eu faço. Aí você diz, deu tudo certo. Pode não dar tudo certo, mas eu tenho paz no meu coração. O reino está dentro de mim, porque eu obedeci à voz do Senhor. Não há coisa melhor do que você seguir a palavra de Deus. Olha, você passa por bobo. Tem pessoas que se aproveitam disso. Eu já contei aqui o exemplo, né, que no passado, eu ia almoçar com alguns pastores que não entendiam essa questão da semente, de semear nas partes financeiras. Então, eles adoravam ir comigo almoçar, porque eu pagava tudo. Era o pastor pagão. Vamos lá, o Pereira vai pagar. Você me chamava Pereira, vai pagar. Ok. Chegava lá, o maior prazer, tirava meu cartão, pagava. Aí um dia, um deles, que aprendeu a lição, virou para mim e disse assim, eu já notei que você não liga para isso. Eu falei, não. Por quê? Porque eu, para pagar para você, Deus tem que me abençoar. Então Deus tem me abençoado e continua me abençoando para eu pagar para você. Então, o que você está recebendo de Deus por meu intermédio. Eu prefiro ser o que paga do que o que pede. Quantos preferem ser o que paga ao ser o que pede? Ele olhou para mim e disse assim, como é isso? Eu disse, a Bíblia diz que a gente tem que semear a semente na boa terra. Vocês são boa terra, vocês são homens de Deus. Eu estou semeando. E quando eu semeio em vocês, Deus faz colher na minha igreja. Na época, qual é a entrada da sua igreja? A entrada da minha igreja. Por que será? Porque a Bíblia diz, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida vos darão. Vou dizer uma coisa para você. Às vezes você está fazendo uma coisa que parece que você é bobo. Não, você está ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Aguarde que o resultado virá. Aguarde que o resultado virá. Porque Deus trabalha diferente, irmãos. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é justiça, é paz. Não perca a tua paz desobedecendo a palavra de Deus. Às vezes, pastor, obedecer a palavra de Deus é fácil? Não. A nossa carne às vezes não quer obedecer. A palavra diz uma coisa, a gente quer, é uma luta. Eu estava conversando com duas irmãs essa manhã, depois da aula, disse assim, irmã, essa é uma luta que a gente vai ter até o último dia nessa terra. Paulo disse assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, aí ele disse, miserável homem que sou. Quem me livrará desta situação, deste corpo, dessa carne? Aí ele termina dizendo assim, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos perdoa de todos os nossos pecados. O apóstolo Paulo não escondeu a crise interna que ele tinha e que todos nós temos. Mas ele disse uma coisa, graças a Deus por Jesus Cristo, porque quando eu estou buscando obedecer a Jesus, eu vou ter paz no meu coração. O reino de Deus é justiça. O que mais? E o quê? Que pregação linda do pastor Sebastião. Quando ele falou assim, temos que ter bom humor, irmãos. Tem gente que vive dando bronca, brigando com todo mundo. Ele falou do homem iracundo e da mulher iracunda. É aquela pessoa que, não, você tirou o copo daqui, bota aqui, não sei o que. Sabe? Tem homens e mulheres que é um desespero. Quebra o ambiente por causa de coisas pequenas. Quebra, né, a alegria. Alegria, irmãos. Ouça o que eu vou falar. Alegria que vem de Deus, que é aquela alegria que nasce no Espírito, ela não visa circunstância.
Às vezes a coisa está difícil, está tudo difícil. Você assim, vamos orar? Vamos. Ora ao Senhor, vem aquela paz, Deus vai confiar. E você preserva o ambiente interno e externo teu. Eu tive que aprender isso às duras penas. Não aprendi isso fácil, não. Porque tem a alegria fácil e tem a alegria difícil. A alegria fácil é você comprar um DVD de humor e ficar rindo lá igual um maluco. Quando você desligar o DVD, você continua com os mesmos problemas. Alegria fácil. A alegria difícil é aquela que você consegue ser alegre mesmo na adversidade. E como é que eu consigo isso? Eu coloco a minha confiança em Deus. Deus. Então, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, que é justiça, que é e alegria no Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? Quando você está buscando isso, Deus, que não se descuida de você, que sabe quando um fio de cabelo cai da sua cabeça, por isso eu não sou revoltado por ser careca, porque foi a vontade de Deus, diga glória a Deus, vontade de Deus, por isso que eu não tenho revolta contra isso, porque Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe o que você precisa, e aí, sabe o que acontece? Eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, enquanto eu estou buscando isso, essa justiça, essa paz e essa alegria, a Bíblia diz que Deus está acrescentando tudo o que eu preciso, porque Ele sabe do que você precisa. Mas Ele quer que você tenha uma reação espiritual em primeiro lugar. Porque nada mais é buscar o reino de Deus, uma reação espiritual. Então, irmãos, aproveite a ceia desta manhã. Examine-se o homem a si mesmo. E se há alguma coisa que você está saindo fora do prumo, fale com Deus. Peça perdão. Não coma sem esse autoexame, porque você pode comer condenação para você mesmo. E se alguma coisa você consultando o seu coração, você diz, isso aqui eu não estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Peça perdão a Deus e mude. Amém? Vamos participar da ceia agora. Quero convidar todos os diáconos que vão me ajudar na ceia. Você vai pegar o seu cálice, o seu pão, vai aguardar para que todos nós possamos participar junto. Pessoal do louvor. Problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam para mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração te
assim vou descansar. Sim, eu vou confiar em seu grande e imenso amor. O Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. O Deus é fiel, Ele é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Ele encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. O Deus é fiel, Ele é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. O Deus é fiel, Ele é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, meu Deus é fiel. Ele é fiel, meu Deus é fiel, meu Deus é fiel. Isso faz parte da natureza de Deus. Ele não conseguiria ser de outra maneira. A Bíblia diz que mesmo se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Aleluia. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. E você tem que sair com esta manhã no seu coração, com esta palavra, de que buscando o reino em primeiro lugar, esse Deus fiel, que não mente, que não pode falhar, porque é infalível, Ele cumprirá o propósito dEle, naquilo que Ele tem prometido. Vocês têm que crer, irmãos. A única coisa que afasta Deus da gente é a incredulidade. Até os pecados Ele lava. Você pode até cometer pecados, mas o sangue de Jesus, se você se arrependendo, te lava de todos os pecados. Agora, a incredulidade Ele não tem como, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pai, nós te agradecemos, porque Jesus é a nossa justiça. Tua palavra diz que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Jesus é a nossa justiça. Chegamos à tua presença só por causa do sangue do Cordeiro, sangue de Jesus que nos purifica. Alabashiricanda. Não temos justiça em nós mesmos, só o teu sangue, Jesus, só o teu sacrifício na cruz. E a tua palavra diz que tu levaste sobre si todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados.
E nós cremos, ó Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Nós tomamos posse mais uma vez. E que nesta manhã, Senhor, aqueles irmãos que porventura têm falhado em algumas coisas, que esse momento seja um momento de autoexame, não para desistir, mas para pedir perdão, para perdoar e para dizer: Jesus, eu preciso da tua misericórdia cada dia na minha vida. Pai, obrigado, porque esse sacrifício continua vivo. Quase 2000 anos depois, o teu sacrifício continua vivo e será vivo eternamente. Obrigado, Pai. Nós participamos do teu corpo agora. Engolimos pão, Senhor, mas pela fé participamos do teu corpo. Em nome de Jesus, comamos todos. Você pode erguer o seu cálice e dizer assim: Jesus, o teu sangue me lavou, me lava e me lavará sempre dos meus pecados, porque o teu sacrifício é contínuo e constante. Não temos mais que nos esconder atrás de sangue de animais. O teu sangue purifica, limpa, faz do mais vil pecador um santo, porque o teu sangue é poderoso e maravilhoso, e ele está sobre nós, vivo. Obrigado, Senhor, porque podemos celebrar este sangue justificador, purificador, santificador, libertador. Aleluia! Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Bebamos todos para a glória de Deus. Se você tem gratidão a Deus, abra a tua boca agora, glorifique a Jesus e exalte o nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glorifica o Senhor. Deixa o Espírito Santo jorrar através da tua boca, meu irmão, e glorificar a Jesus. Te adoramos, Senhor. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és fiel. Minha alma se alegra em ti. Tu és fiel, Senhor. Minha alma se alegra em ti, Jesus. Comece a glorificar. Deixa o Espírito jorrar. Dê liberdade ao Espírito Santo para que ele possa manifestar a sua glória. Viva lá, Deus de maravilhas. Deus maravilhoso, te adoramos, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Há gemidos de Deus inexprimíveis. Oh, aleluia. Glorifique, não fique parado não. Todo ser que respira louve ao Senhor. Os mortos não louvam a Deus, só os vivos. Se você está vivo espiritualmente, abra a tua boca, meu irmão, e glorifique ao Senhor. É o som de muitas águas. Obrigado, Senhor. Glórias ao teu Senhor. Podem sentar, irmãos. Os irmãos vão recolher os cálices. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é maravilhoso.
Eu quero acusar aqui a presença do nosso querido pastor Sérgio, que está aqui. Seja bem-vindo, querido. Ele se faz acompanhar também de mais 3 irmãos: Evangelista Bruno, Diácono Pablo, Douglas. Amém. Sejam bem-vindos. A igreja recebe. Amém. Glória a Deus. Amém. Esta manhã, não por acaso, eu lembrei um trecho da sua pregação das bodas de Caná da Galileia, quando Jesus a princípio não foi convidado e que o irmão fez aquele alerta: não comece a fazer nada sem convidar Jesus primeiro. E nós estávamos falando sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar aqui. Eu emendei essa palavra. Estou uma alegria recebê-lo aqui. Irmãos, logo mais às 19 horas você não pode faltar. Por quê? Amém. Tem algo de Deus tremendo para acontecer aqui. Amém? Eu vou pedir ao pastor Sérgio que nos despeça em oração. Amém? Vamos ficar de pé, toda a igreja. Vem aqui, querido. Antes de nós orarmos aqui, eu gostaria só de fazer um comentário aqui para os irmãos. Eu já disse para vocês aqui uma vez, de repente alguns não participaram, se eu não fosse assembleando, eu era de Nova Vida. Tanto que eu vejo que Deus, Ele tem um projeto conosco dentro do Complexo da Maré, porque eu congreguei 25 anos em um lugar, mesmo pastor, e quando eu saí de lá, eu saí na direção de ir para a Nova Vida. Só que tem um detalhe, quando você aceita Cristo, você agora não vai segundo a tua visão, a tua direção. E nós abrimos um ministério, Deus tem nos abençoado, é tão bom quanto vocês aqui, estarem aqui. Aqui é um local aconchegante, é um local que nós sentimos a presença de Deus. Amém. Vocês foram presenteados, porque Deus não dá igreja para pastor, Deus dá o pastor para a igreja. Amém. Então, cuidem bem do pastor Carlos. Amém. Eu digo que hoje é muito difícil. Existem muitas pessoas que receberam um título de pastor, mas o pastor, quando ele é chamado, ele é vocacionado por Deus, é diferente. É diferente, e eu sinto isso do seu pastor. Eu acabo sendo pastoreado por ele. Quando o Tião me falava sobre o vosso pastor, eu falava assim: eu tenho que conhecer o pastor Carlos, porque nós temos uma visão muito parecida. Ele muito mais experiente do que eu, com mais estrada do que eu. E eu falei: eu preciso depois conhecer o pastor Carlos. E através dos EDs dessa igreja, dos Homens em Deus, nós tivemos aqui, e tivemos também no final do mês aí, na festa da família, que eu digo que foi uma honra não para vocês. Essa honra de eu estar aqui foi para o pastor Sérgio, para a minha pessoa. Então, eu me sinto parte dessa família da Nova Vida. Amém. Outra coisa, tanto que, se vocês forem, um dia vocês vão lá no nosso culto, vocês vão participar, tanto que o nosso culto é muito parecido com o de vocês. Essa ministração, que eu vejo aqui um Sidão da vida aqui, o nosso ministro de louvor aqui, que eu fui muito abençoado aqui, a nossa menina que cantou Lugar de Milagres, que quando ela cantou eu não aguentei, me acabei de chorar ali. Eu falei: meu Deus, naquele dia que ela cantou aquele louvor, eu precisava disso, porque, irmãos, eu estava para reinaugurar uma outra loja, reinaugurar a loja principal do nosso grupo, dos Irmãos Alves Materiais de Construção. Precisava reinaugurar, então a minha vida estava corrida. Todos os dias eu estava chegando 2, 3 horas da manhã em casa. Então vocês imaginem chegando essa hora, trabalhando, ralando, preocupação. E nesse dia 29, não foi dia 29, pastor Carlos, eu estava aqui para pregar. Eu falei: eu não vou tomar Dorflex, que eu estava todo quebrado. Mas quando você vê o detalhe de quando você tem um compromisso com Deus. Quando eu entrei por aquelas portas, fiquei ali no meu cantinho, e a nossa menina começou a cantar aquele Lugar de Milagres. Pastor Carlos puxou e ela começou, irmãos, diante de Deus, foi as lágrimas descendo e Deus me revigorando. A função da presença de Deus é essa, de nos revigorar.
E é isso que eu quero que você hoje saia daqui com tudo que aconteceu, mas com uma presença de Deus. Que através dessa presença de Deus, olhe para cá, você não é vitorioso, você é mais do que vitorioso. É através dessa presença de Deus conosco que você vai transpor barreiras que disseram para você que você não vai conseguir, que não tem saída, não tem jeito, mas a última palavra ela vem do nosso Deus. Então, faça assim com as suas mãos. Ó Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço que os teus filhos estão com as mãos estendidas, ó Deus. Ali, Senhor, como um ato profético de recebimento de tudo que foi tratado aqui nessa casa, Senhor. O teu filho falou, Senhor, aqui da morte de Jesus Cristo, do seu sangue que nos lavou. E nós somos muito gratos, Senhor, por participarmos dessa grande família, essa família de Cristo, ó Pai. E, ó Pai querido, essa família continua no céu, é algo eterno, Senhor, é algo que vai permanecer para todo sempre. Então despede os teus filhos na tua santa e gloriosa paz. Dá, Senhor, à noite um culto cheio da tua presença. E que eles possam, Senhor, ter durante segunda, terça-feira, quarta, Pai querido, essa presença, Senhor, a tua, Senhor, mãos sobre a vida dos teus filhos, da qual, Senhor, tu nos chamou, Senhor, tu nos comprou para sermos cabeça e não cauda, Senhor, nos colocar por cima e não por baixo, que nós possamos emprestar a muitas pessoas e não tomar emprestados. As bênçãos correrão atrás das nossas vidas e a melhor notícia que vai nos alcançar, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque tu és o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente é nesses momentos, nos momentos da angústia, Senhor, no momento de tribulação, no momento das adversidades da vida. Mas tu és um Deus pessoal, um Deus presente, que está conosco 24 horas. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Pastor Carlos. Vamos em paz, irmãos. Esquece de dar um abraço aqui no nosso pastor, não, hein?